Amigos, bom dia. Mais uma vez estamos juntos neste momento. E é sobre João, sobre o livro de João que nós falaremos hoje, por incrível que pareça, porque dentro desse evangelho, dentro desse livro, se nós buscarmos aquilo que encontramos nesses escritos e trouxermos para a interpretação espírita daquilo que os espíritos nos informam, nós vamos ver a coerência, nós vamos ver a atualidade daquelas informações. Então, muitas das frases que ouvimos e citamos dentro do movimento, dentro da doutrina dos espíritos, estão contidas no livro de João, até porque o Evangelho segundo o Espiritismo foi embasado nos 4 primeiros livros do Novo Testamento. Mas o livro de João eu tenho como um dos mais fiéis à passagem de Jesus, porque João foi o discípulo que acompanhou a Jesus desde o começo do processo até a crucificação, estando ao pé da cruz, inclusive, junto com Maria, junto com Maria de Magdala também, acompanhando a agonia e a angústia do Cristo. Mas o nosso tema de hoje, ele se situa entre o capítulo 13 e o capítulo 17 do livro de João. No capítulo 13, quando nós temos o início das festividades da Páscoa, em que Jesus e os seus discípulos se encontram na casa da família Marcos, no momento em que tudo está preparado e Jesus já previa o processo que começava a desenrolar-se, pois havia voltado de Betânia, onde ressuscitara Lázaro, conhecia o coração dos doutores da lei, da autoridade romana, naquilo em que ele fazia, trazendo inclusive aos necessitados o conforto, na ressurreição de Lázaro, a esperança da vida. Então, quando chega a Jerusalém, ele tem já o pressentimento, e como o Cristo que era, como o Espírito que era, sabia o que lhe aconteceria, e vai para esta ceia de Páscoa, chamada a Santa Ceia, ou a Última Ceia, encontrar-se com seus discípulos. E ali, na casa da família Marcos, no andar de cima daquela casa, Jesus reúne os 11, somente os 11, porque da casa mesmo, só quem tinha contato com esta reunião eram os serviçais que traziam para Jesus, para os seus discípulos, toda a comida oferecida por aquela família naquela hospedagem dos discípulos. Então, Jesus, ao reunir todos eles, sabendo que chegava o seu final, Jesus pratica um ato muito comum naquela região, que era um costume que se tinha de todas as pessoas, porque só se viajava praticamente a pé, raros que viajavam em cavalos ou carroças, coisas que o valem. Então as pessoas, quando chegavam na casa de alguém, tinham, por caridade dos seus hospedeiros, ou seja, daqueles que os recebiam, lavar-lhes os pés por uma questão higiênica e também por aliviar aqueles que caminhavam. E isto denotava uma atitude de respeito, uma atitude de carinho, uma atitude de caridade, principalmente humildade também. Então, esse era um ato, era um costume daquele povo, daquela região. E Jesus, quando se reúne com seus discípulos, levanta-se de onde estava. Diz o texto que ele estava cingido com uma toalha em suas ancas, em suas cadeiras. E aí, então, deita a água em uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E esta simbologia nos ensina que o ato em si, instituído como uma ritualística pela igreja,
demonstra que Jesus estava diante dos seus discípulos, humilhando-se no sentido de dizer: olha, eu sou um servo. Porque o ato de lavar os pés dos visitantes que chegavam às casas eram dos servos das casas, quando muito dos proprietários, daqueles que recebiam os visitantes. Então, essa atitude de Jesus, de lavar os pés dos discípulos, ele se colocava numa posição de simplicidade, de submissão. Vai lavando os pés de um a um. Ao chegar a Pedro, Pedro não quer que Jesus lave seus pés. Não, mestre. E Jesus, é necessário que eu limpe os seus pés, porque nem todos estão limpos. Quando Jesus fala nem todos estão limpos, ele se refere aos pensamentos dos discípulos, muito mais em especial a Judas, que ele já sabia o que iria acontecer. Então, Jesus, nesta atitude, lava os pés dos seus discípulos. Ao terminar, volta-se à sua posição na mesa, e ali, então, começa as últimas instruções aos seus. E o livro de João, meus irmãos, é recheado dos ensinamentos. Ali estão todos os versos que nós citamos, ali está o Consolador prometido, ali está a lei do amor, ali está a negativa de Pedro. E nesse andamento desses ensinamentos que Jesus vai colocando a cada um de nós, ele diz no capítulo 13, no verso 14, quando já está finalizando, quando inicia as suas instruções, que um novo mandamento ele traria àqueles que o seguiam, aos seus discípulos. Então, um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Esta orientação de Jesus era para que aqueles discípulos não se dispersassem, até porque, quando Jesus aprisionado, todos eles saíram, cada um pronto, acompanhando todo o processo, desde a prisão, ao julgamento, ao caminho do Calvário, à crucificação, como também quando levaram o corpo de Jesus ao sepulcro. Então, Jesus sabia que todos aqueles que defendiam as suas ideias, que o seguiam, que buscavam interpretar os seus ensinamentos em prol dos necessitados, seriam perseguidos, teriam dificuldades. Todos aqueles que de alguma forma acompanhavam a Jesus, seja à distância ou não, foram perseguidos, foram extremamente hostilizados. E Jesus, sabendo disso, pediu que os espíritos, primeira coisa, se amassem. E esta solicitação, esta orientação de amor, nós trazemos para o nosso meio espírita, para o nosso meio das casas espíritas, hoje no distanciamento físico. Quando Jesus fala de nos amarmos, e nós trazemos para este momento, interpretando este ensinamento, nós pegamos a nos perguntar, quando Jesus fala sobre amar uns aos outros não é só chegar, abraçar e ver, não. Quanto tempo nós estamos ausentes, com as casas espíritas fechadas desde março? Quantos de nós, e aqui vem uma reflexão, quantos de nós nos procuramos, nos falamos? Eu não digo visita, porque a visita ela está restrita, mas quantos de nós hoje, pelas mídias sociais, pelas redes sociais, quantos de nós pegamos o nosso telefone, e não digo nas mensagens, mas na fala, para ouvirmos o timbre, para ouvirmos o calor dessa voz? Quantos de nós temos feito isso? Ou simplesmente nos distanciamos quando a casa também fechou? E temos esta necessidade. Quando Jesus fala que nos amemos uns aos outros, diz também um pouco mais adiante que nós seríamos reconhecidos por muito nos amarmos.
E eu fico me questionando, quando estudava para o tema de hoje, cobrando de mim mesmo o que eu tenho feito nesse sentido. Quais são as manifestações que eu tenho tido com relação aos nossos outros irmãos, a todos aqueles que os tarefeiros da casa, os visitantes que nós temos ou contato. Então Jesus vai nos ensinando e nós transportamos estes ensinamentos e temos que fazê-lo em todos os momentos da nossa vida, da nossa existência. Tá? Porque nós não podemos de forma nenhuma ser como Pedro. Na dificuldade, negarmos as nossas a nossa dedicação à causa e à casa, que é este momento de dificuldade que Jesus nos chama a não desistir. É neste momento difícil que Jesus nos chama à união, nos chama à perseverança, à fé. E se nós observarmos, meus queridos, a gente pensar um pouco, a prova que estamos passando, a prova que passamos, é extremamente dolorida, porque além de estarmos distante do nosso núcleo de convivência, as casas espíritas, vai pipocando notícias, e mais contaminantes são as redes sociais que nos devoram, das dores. Ora sabemos de um parente, ora sabemos de um amigo que está desencarnando, não digo só pela pandemia, mas pelas diversas e mais variáveis causas, e nós estamos distantes. Então, este ensinamento de Jesus, em princípio, nas instruções finais da sua vida física, ele nos traz essa orientação. Que nós devemos nos amar, que nós devemos, de alguma forma, não desistirmos. Né? E aí, nessa mesma instrução, lá no capítulo 14, versículo 1, Jesus nos fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas credes também em mim. Então, ele justifica, ele afirma, ele encoraja, para que quando estivermos desistindo das coisas da nossa vida, que busquemos a ele. Não se preocupe o seu coração. Descanse, como dizem nossos irmãos evangélicos, descanse em mim. Mas temos que ter atitudes, temos que ter a vontade de fazer. Temos que ter a iniciativa. Buscando nos ensinamentos, e é este o momento, os ensinamentos de Jesus também são momentos alegres e felizes, mas é nas dores que temos que buscar a reflexão. O que ele quis nos dizer com isso? O que ele quer nos ensinar com isso? E assim diz, também nas mesmas promessas no capítulo 2, que na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou teria dito, vou lhes preparar um lugar. Esses ensinamentos do livro de João, extremamente interessante, que é uma das máximas que utilizamos na doutrina espírita dos mundos habitados. Nos diz ainda sobre o caminho, a verdade e a vida, no capítulo 14, no versículo 6. Os caminhos que temos buscado no mundo material, os caminhos que nós temos buscado nos momentos mais tranquilos, podemos assim dizer, quais são? O que estamos aprendendo com isto? Quais são as lições que nós estamos tirando disso? Quando Jesus fala do caminho ser o caminho, a verdade e a vida, em que ele percebe que está findando o seu momento, preocupava-se ele em que nós não nos desviássemos. Então, aquele momento da ceia vai se desenrolando. E ele diz aos seus discípulos que seria traído. Ele diz que ele seria abandonado. Disse a Pedro, quando Pedro intercala, é quando Pedro diz a ele diz que seria traído, diz Pedro, quem será de nós, Senhor?
Eu dou minha vida por ti. Jesus diz a ele, você vai me trair antes que o galo cante. Jesus sabia disso. Diz então a Judas, após dar-lhe o côdoro de pão, que vai fazer o que ele tinha que fazer. Invariavelmente, os discípulos deveriam estar pensando que Jesus tinha dito a Judas que fosse comprar alguma coisa para se preparar para a viagem, porque logo que eles terminassem ali, subiriam ao Monte das Oliveiras, ao horto. Então, Judas levanta e sai. Vai fazer o que tinha que ser feito, que era entregar Jesus no sinédrio. Vai a Caifás. Continuando ainda as suas instruções, Jesus vai orientando os seus discípulos naquilo que eles deveriam fazer. E é nesta passagem, lá no versículo 27, que ele diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, não tenham medo. E no 26, antes, ele diz: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo que eu lhes disse. Nós sabemos que o Espírito Santo é a pleiade de todos os espíritos benfeitores na união das boas intenções. E quando Jesus fala a respeito disso, já havia falado sobre o Espírito de verdade no capítulo 17, que o mundo não conhecia, que estaria entre nós. Então, estas instruções vão se seguindo, e lá no capítulo 16, no versículo 33, Jesus nos traz o tema nosso. Eu lhe disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vós tereis aflições. Neste mundo vós tereis aflições. Contudo, tenham um bom ânimo. Eu venci o mundo. Observem que nesta citação, ele nos prepara para todo tipo de dificuldade que nós teríamos, toda sorte de dores que nós teríamos. Até porque, a partir daquele instante em que ele termina as instruções, levanta-se, sai, vai para o horto, onde ali é preso, levado a julgamento, onde temos o momento do equívoco de Judas, que será um tema para um outro encontro que teremos. Ele dizia a todos nós, e dizia aos espíritos desesperançados e sedentos, que as dificuldades aconteceriam, que as dores viriam, que nós, espíritos criados simples e ignorantes, estaríamos na escada do aprendizado, galgando cada degrau, muitos com dificuldades, muitos com lágrimas, com desespero, mas que não era para desistirmos. Quantos de nós temos passado por momentos difíceis em vidas familiares, lares que vão se desfazendo, famílias que não vão se entendendo em função da aglomeração, da aglutinação doméstica, pelos momentos que passamos mais críticos, hoje está um pouco mais amenos. Essas dificuldades nós temos que enfrentar. Quando Jesus fala que em mim tenham paz, porque ele venceu o mundo, tem de bom ânimo, ele não diz eu venci no mundo. Ele diz eu venci o mundo. Esse venci no mundo, muitos interpretam, ou querem interpretar, ou venci o mundo, querem interpretar como que se tenha adquirido bens materiais, que tenha adquirido destaques sociais, cargos influentes. Jesus não falou que ele venceu no mundo, ele disse que ele venceu o mundo, ele venceu todo tipo de dor, todo tipo de ignorância, todo tipo de falta de caridade, de compaixão, de perdão. Então, meus irmãos,
quando recebemos do Cristo as orientações, as últimas instruções, antes do momento fatídico, do desespero, da dor, do abandono, porque foi isso que nós fizemos. E muitos de nós, no momento que estamos passando, estamos abandonando a fé, porque distanciados da usina que nos fornecia as energias diárias, que eram os nossos núcleos, sejam católicos, evangélicos, coisa que o valha, mas principalmente as nossas casas espíritas, onde desfrutávamos do passe, isto pode ser substituído a presença da casa pelo evangelho no lar, coisa que já deveria estar acontecendo anteriormente, para encontrarmos essa paz que Jesus disse que nos dá. Então, que nós tenhamos bom ânimo. Isso vai passar. Me recordo daquela dificuldade de Chico, quando se encontrava em angústia e dor. Pede a Emmanuel que interceda junto a Maria sobre sua situação. Que leve a Maria os seus clamores, as suas dores. Que leve a Maria o seu desespero. Emmanuel, como um bom amigo, ok. Leva então a Maria, passado alguns dias, retorna e disse ao Chico, trago a resposta de Maria. E Chico prontamente pega o lápis e o papel, diz, estou pronto, pode dizer. Quando ele diz, Maria disse que isso também passará. Chico escreve, e o que mais? Não, é só isso. Isso também passará. Todas as dificuldades que estamos passando. Nós não sairemos o mesmo dessa experiência a que fomos submetidos, o que fomos arrancados dos núcleos religiosos, fomos arrancados dos encontros sociais fortuitos, fomos arrancados dos passeios, das viagens, não podemos ostentar os bens materiais lá fora. E neste núcleo é que fomos confinados, principalmente o do lar, a escola das almas. Muitos aproveitaram esta oportunidade para se conhecer, para aprender, tolerar-se, aproximaram-se, descobriram-se novamente. Mas muitos se distanciaram mais ainda, porque nos olhos de ver, nos ouvidos de ouvir, descobriram os seus pares, naqueles que se aproximam deles, ou que estamos envolvidos em ambientes parentais, familiares, as dificuldades que temos que vencer no processo reencarnatório, na misericórdia divina de nos colocarmos todos em um mesmo ambiente. Então, meus irmãos, tenhamos bom ânimo, que nós tenhamos a fé. Não vamos abandonar os nossos evangelhos no lar. Não vamos abandonar a nossa sintonia com as nossas casas. Não vamos abandonar principalmente a conversa amiga com os nossos benfeitores, espíritos que estão nos assistindo apesar de não estarmos na frequência das casas espíritas, mas que não nos abandonam. Então, tenhamos bom ânimo. Sigamos a Jesus, as orientações do Cristo. Eu venci o mundo. Para que lá na frente nós possamos dizer, juntamente com todos aqueles que nos acompanharam nessa caminhada, eu venci mais uma dificuldade. Pelo aprendizado da experiência que passamos, nos fortalecemos. Pelo aprendizado das dores que suportamos, nos preparamos para subirmos um degrau no processo evolutivo de cada espírito. Tenhamos bom ânimo. Que Jesus nos abençoe e que possamos ter um domingo de muita paz, de muita luz, na presença destes benfeitores,
para que eles possam nos trazer sempre em nossas angústias, para que eles possam nos trazer sempre nas nossas necessidades o amparo, o conforto, a fim de que vençamos o mundo. É desta forma que nós agradecemos mais uma vez a oportunidade desta casa. A mim, eu particularmente, um agradecimento muito especial, porque depois de todas as dificuldades que passamos, hoje é a primeira palestra que eu gravo depois dessas dificuldades. E eu só tenho a agradecer a Deus e a Jesus, aos benfeitores espirituais, que me deixaram ainda a oportunidade da caminhada sem nenhuma sequela, no compromisso de aprender e servir.